perguntas que eu tenho aqui é sobre catarata, doutor. Catarata pode causar cegueira? Não só pode, como é a principal causa de cegueira no mundo, né? São milhões de pessoas cegas no mundo todo por causa de catarata. A boa notícia é que é uma cegueira reversível, ou seja, após a remoção da catarata e o implante de uma lente intraocular, você consegue devolver o nível visual para aquele paciente, desde que não existam outras patologias naquele olho, né? Então, a catarata, Denise, ela tem várias causas. A mais comum é a idade. A partir dos 75 anos de idade, 3 em cada 4 pessoas terão catarata. Mas ela, em geral, começa a se manifestar a partir dos 60, 65 anos, né? E ela nada mais é do que a perda da transparência da lente interna do olho, que é o cristalino. Como o próprio nome diz, o cristalino deveria ser cristalino, transparente para ter passagem de luz. Com a idade, acontecem algumas modificações, ele se torna opaco e aí você tem que resolver esse problema e só existe uma solução para ele, que é a cirurgia de catarata. Doutor, tem alguma população que esteja mais suscetível a ter catarata? Muita gente fala dos olhos claros, são mais sensíveis. Tem alguma coisa a ver? Não, né? Na verdade, a população mais suscetível à catarata é a população idosa, né? Porque a catarata é uma mudança decorrente da senilidade ocular, do envelhecimento do olho. É lógico que existem outros fatores que podem predispor a catarata em idades mais precoces, como, por exemplo, a exposição a determinados tipos de medicamentos, como os corticoides, que muitas vezes são utilizados de maneira indiscriminada. Não existe um controle tão forte à venda de corticoide como existe a venda de antibióticos, né? Determinados tipos de trauma ocular podem favorecer o aparecimento de catarata. Inflamações intraoculares, que são as uveites, por exemplo, em pacientes portadores de reumatismos, né? Então, todas essas situações predispõem à catarata. Me chama muita atenção quando você fala que é a principal causa de cegueira no mundo, sendo reversível, essa é a boa notícia, porque a pessoa vai notando. Aliás, a questão dos olhos, da saúde dos olhos, isso é muito... Nosso corpo vai se adaptando, né? Tem muita gente que está perdendo a visão, mas um olho compensa o outro, depende da atividade, o que a pessoa faz, como é que ela utiliza, o quanto ela precisa dessa acuidade visual, né? Isso varia demais, mas como é que a pessoa chega, de repente, a perder a visão e não pensou, né, que poderia ser a catarata, que é tão comum e a gente sabe que opera, resolve, acaba com o problema. Quem é que diz que quando é a hora de operar? Porque ao mesmo tempo que a gente tem muita gente que perdeu a visão por conta da catarata, tem gente que o mínimo de catarata faz a maior diferença na rotina da pessoa. Perfeita a sua colocação, Denise. Então, a catarata ela se desenvolve de maneira gradual, na maioria dos casos. E, na maioria dos casos, ela também é bilateral, acomete os dois olhos ao mesmo tempo, mesmo que, às vezes, de maneira assimétrica, um olho um pouco mais do que o outro. O critério para indicação cirúrgica é a partir do momento que a catarata passa a interferir nas atividades cotidianas daquele paciente. E isso é uma questão muito subjetiva, como você mesmo disse. Então, por exemplo, uma pessoa que necessita de uma visão de altíssima precisão, por exemplo, um piloto, um arquiteto, um cirurgião, quando a catarata estiver logo no início, ela já causará distúrbios visuais nesse paciente e já o irá prejudicar nas atividades cotidianas e já é o momento de operar. Ao mesmo tempo, outras pessoas que não têm essa demanda visual tão apurada, muitas vezes você pode acompanhar um pouco até chegar nesse momento, né? Até que atrapalhe ele a assistir uma televisão, a dirigir um carro ou coisas do tipo. O mais importante é que ela não seja operada numa fase tardia, porque a partir do momento que ela amadurece, é o termo que a gente usa, além da perda de transparência, ela se torna cada vez mais consistente, mais dura. E a remoção passa a ser muito difícil, trazendo riscos aumentados à cirurgia. Hoje em dia, a técnica cirúrgica, Denise, ela evoluiu muito
e através de uma incisão muito pequena você consegue fazer a abordagem da catarata, na maioria dos casos sem ter que dar pontos ao final da cirurgia. Tudo que já foi perdido para o glaucoma até o momento do diagnóstico não mais será recuperado. Então, o diagnóstico precoce é essencial. Pacientes que possuem parentes de primeiro grau com glaucoma devem passar por check-ups rotineiros. Deixa eu retomar um pouquinho da catarata. Você falou dessa catarata muito avançada, doutor, que pode ficar mais difícil para fazer a cirurgia, né? Tem limite para isso? Os olhos ficam tomados? Há uma opacidade visível? Perfeito. À medida que a catarata avança muito, Denise, existe sim uma opacidade visível. É quando a pupila, a menina do olho, né? Quando ela deixa de ser preta, que é a coloração normal dela, e ela se torna branca, por exemplo. Todos nós, eu acho, já vimos pessoas assim. Principalmente eu, né, que sou cirurgião aí no caso. É isso mesmo. Então é o seguinte, eu vou procurar ilustrar aqui novamente. O cristalino está localizado na parte interna do olho, atrás da íris. Esse é o cristalino. Atrás do colorido do olho. Atrás do colorido do olho, que é a íris. Então, o cristalino deve ser transparente, mas à medida que ele perde a transparência, ele bloqueia a entrada de luz dentro do olho. Na cirurgia, nós vamos lá dentro, removemos o cristalino de dentro do olho e implantamos uma lente artificial, transparente, no lugar. Após isso, o olho é fechado e termina a cirurgia. É lógico que a abertura, o procedimento não é igual a essa abertura que eu fiz aqui no modelo. Nós fazemos, na verdade, uma incisão lateral de cerca de 2,2 milímetros aqui. Super pequenininha. Muito pequena. Ela, além de ser muito pequena, ela é feita em níveis diferentes, então ela fica autocelante. Ela dispensa o ponto pós-operatório. Isso torna a recuperação muito mais rápida, tira a necessidade de remoção desse ponto, já que ele não existe, e induz menos astigmatismo no pós-operatório. Porque pode ser como complicação o astigmatismo? Porque sempre que você dá um ponto, você muda um pouco a curvatura da córnea. Então, se você elimina o ponto, a córnea vai ficar mais redondinha. Agora, a grande revolução na cirurgia atualmente, Denise, tem sido as lentes intraoculares, né? Que elas mudaram muito, né? Até questão de convênio, o que cobre, o que não cobre. Hoje mudou e isso é muito interessante, né, doutor? Exatamente. Então, hoje em dia, o objetivo da catarata é não somente remover aquela obstrução à passagem da luz e implantar a lente transparente, ou seja, reestabelecer a transparência do eixo visual, mas ele também em muitos casos, um objetivo refrativo. Então, você resolve dois problemas de uma vez. Maravilha. Você cura o paciente da catarata, porque a cirurgia ela é curativa, essa catarata nunca mais irá voltar, e ao mesmo tempo você consegue corrigir todos os tipos de grau existentes, hipermetropia, miopia e o astigmatismo. Além disso, a última fronteira que tem sido transposta aí em termos de conhecimento nas lentes intraoculares são as lentes multifocais. Hoje em dia nós temos as chamadas lentes trifocais, que elas fazem uma correção simultânea da visão para longe, meia distância e perto, coisa que há alguns anos atrás não era possível. Então esse paciente que muitas vezes usou óculos a vida inteira e cursou nos últimos anos com uma perda progressiva da visão, após a cirurgia ele recupera aquele nível visual e ainda dispensa o óculos que usou por toda a vida. Excelente. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente falou de longevidade, né? O programa todo aqui a gente está falando da longevidade. Tem muita gente que já fez a cirurgia da catarata há muitos anos, doutor. Já você me conta se a lente mudou, a qualidade mudou, até a técnica da cirurgia já mudou. E a pessoa está com aquela cirurgia aí ativa, porque corrigiu a catarata, retirou aí a catarata. O que pode acontecer? Pode começar a ficar opaco de novo, a lente? Tem alguma coisa para fazer? Já o doutor vai explicar para a gente. Não saia daí, a gente volta já. Como é que faz? Porque hoje, a longevidade, a gente vive muito mais, isso é maravilhoso. Mas tem muita gente que fez uma cirurgia da catarata há muitos anos já. Às vezes a técnica era outra, a lente era outra. E elas podem ter algum tipo de
não seria uma complicação, mas de repente a lente fica mais opaca ou não estou mais enxergando tão bem quanto estava antes. Tem algo para fazer nesse sentido? Isso acontece, né? Acontece sim, Denise. O que acontece é que quando nós removemos a catarata, a lente intraocular ela é implantada dentro de uma estrutura que chama saco capsular. É uma estrutura extremamente delgada e transparente e ela dá sustentação à lente. Se não fosse o saco capsular, a lente ficaria solta dentro do olho, né? Então, após alguns anos da cirurgia, esse saco capsular ele é passível de opacificação. Ele pode ir ao longo do tempo perdendo a transparência. Não é a lente em si que perde a transparência, mas sim o saco capsular. É lógico que em raros casos houve no passado alguns materiais de lentes intraoculares que foram tentados, mas acabaram dando alguns problemas de perda de transparência. Aí sim, a perda de transparência era na lente, você tinha que remover essa lente e implantar uma outra no lugar. Mas isso é raríssimo e esses materiais hoje em dia praticamente não são usados. Mas a opacificação mais comum, que eu acho que é a que você está me perguntando, ela acontece nesse saco capsular. Então, existe um procedimento muito moderno, muito rápido e minimamente invasivo que se chama YAG Laser. É um laser que é aplicado na parte interna do olho, na cápsula, e ele faz um corte nessa cápsula, reestabelecendo de imediato o nível visual. Então, tem pacientes lá da nossa clínica que nós realizamos o YAG Laser e cerca de 5, 10 minutos depois eles já estão enxergando praticamente 100%. Então, existe sim essa situação. Sim, a lente de contato ela é uma correção para que o paciente atinja um bom nível visual, mas ela não é uma correção permanente. Existe uma área na oftalmologia, a ortoceratologia, que pesquisa sobre as mudanças induzidas pela lente, mudanças a longo prazo, mas isso ainda não está muito consolidado, né? Tá. As mudanças estruturais que seriam mais permanentes, essas são as cirúrgicas. Por exemplo, através da introdução dos anéis intraestromais. Já te pergunto desses anéis e também se agora está lá para frente a questão do transplante de córnea, que antes parecia que não era tão longe assim. Logo falava assim, transplante de córnea para quem tinha ceratocone. Já abordo essas questões aqui com o doutor. Tem telespectadora na linha, eu falo com a Esther de São Paulo. Oi, Esther, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Fica à vontade, pode perguntar. Eu gostaria de perguntar para o doutor se quem tem uma patologia de córnea, que ela está se desmanchando com o líquido que sai do olho, se pode fazer a cirurgia de catarata. Tá, então que você tem uma patologia na córnea, Na córnea. Se pode fazer Eu uso até uma lente escleral. Tá bom, Esther. Obrigada pela sua pergunta, um beijo para você. Doutor, como é que faz, então? Quem tem essa patologia na córnea, pode fazer cirurgia de catarata? Muito bem. Qual o nome da paciente? Esther, obrigado pela pergunta. A Esther relatou que faz uso de uma lente escleral, né? A gente estava até falando sobre lentes. A lente escleral, a diferença dela é que ela se apoia na parte branca do olho, que é a esclera. Ela não se apoia sobre a córnea. Ela é uma lente moderna e que é usada para tratar, por exemplo, casos avançados de ceratocone, dentre outras patologias. Agora, no caso dela, ela não chegou a especificar qual seria a patologia, mas o que nós podemos falar sobre o caso em questão é que na cirurgia de catarata, a abordagem é interna, ou seja, você vai abordar o cristalino. Para você quebrar, fraturar o cristalino e removê-lo do olho, é dispensada uma certa energia através do facoemulsificador, que é o ultrassom. Isso gera repercussões sobre o endotélio da córnea, que é a parte interna da córnea, né? O endotélio é essa parte aqui. Então, o que seria esperado no caso dela? Ela pode sim passar pela cirurgia de catarata, mas dependendo da contagem endotelial dela, que aí ela tem que fazer um exame que chama microscopia especular da córnea, esse endotélio poderia ser mais vulnerável a uma descompensação e ela pode, se for um endotélio muito fraco, evoluir posteriormente para um transplante de córnea, né? Então, uma córnea com endotélio fraco
é um sinal amarelo na cirurgia de catarata, é um sinal de alerta que pode predispor a uma posterior complicação que pode ser tratada através do transplante. Perfeito. O DDD é 37 3371 2626, 37 3371 2626. O site é www.oftalmocenter.com.br, é com PH, tá bom? oftalmocenter.com.br. E no Facebook você encontra também facilmente Clínica Oftalmo Center. Se você não conseguiu anotar, me pergunta lá no Facebook que eu vou ficar feliz de poder te ajudar com essa informação. Doutor, um prazer te receber aqui. Obrigada, bom fim de tarde, viu? O prazer foi todo meu. Uma boa tarde, Denise. Obrigada, doutor. Boa tarde.